Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 29 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá! Vinheta! Time, quarta-feira, rodada carregada aí de jogos, tá legal? E eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 14 horas na Alemanha, um jogo de Copa entre Mainz e Stuttgart. Jogos de Copa tem que tomar mais cuidado, tá bom, galera? São jogos aí que as grandes equipes podem não priorizar, beleza? Então aqui pré-live, qual que é o cenário, qual que é a tendência? Jogo para gols. O Mainz em casa é over gols, o Stuttgart fora também over gols, e o histórico 2-0, 3-1, 4-1, um 0-0 que sai da tendência e novamente 4-1. Pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols e ambas marcam. Fechou? Ainda na Alemanha, às 14 horas também, outro jogo de Copa entre Paderborn e Leverkusen. Vamos lá. Time de segunda divisão jogando contra um time de primeira divisão. Então, pensando em resultado, Leverkusen empate anula, dupla hipótese Leverkusen, Leverkusen para se classificar, se qualificar. E pré-live também é um jogo com tendência para gols, tá legal? As duas equipes extremamente over gols, jogo aqui para pelo menos 2 gols e ambas marcam. Pelo lado do Leverkusen, se o Grimaldo estiver escalado como titular, é uma boa opção para finalização e desarmes. Grimaldo. 14 horas no Egito, jogo entre Petrojet e o Al-Ahly. Vamos lá. O Al-Ahly, mesmo jogando fora de casa, é favorito. Se a gente puxar o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, são 4 vitórias para o Al-Ahly e um empate. Só que pré-live, a cotação para o Al-Ahly tá baixa. Talvez aqui ao vivo, o Al-Ahly melhor na partida e uma cotação maior seja mais interessante buscar a vitória do Al-Ahly. Fechou? 14h30 na Itália, jogo da Roma contra a equipe do Parma. Roma, vice-líder, jogando contra o 15º colocado. E se a gente puxar o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, a Roma venceu 4 partidas e tivemos um empate. Então aqui pensando em resultado, não tem muito o que inventar. A Roma em casa é favorita. Roma empate anula, Roma para vencer, um dos tempos, uma das partes. Outra possibilidade que eu gosto aqui, finalização e escanteios a favor da Roma no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 4,5 finalizações Roma no primeiro tempo, mais de 0 escanteios Roma no primeiro tempo. Fechou? Vamos lá, apenas para complementar aqui o estudo entre Roma e Parma, probabilidades. Jogo para 2 gols, apenas 50%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Roma 5,6, Parma 3,1. Aqui dá para a gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios para a equipe da Roma. Cartões, Roma 1,5, Parma 2,1. Fechou? 14h30 também na Itália, jogo entre Como e Verona. Essa equipe do Como jogando em casa é uma equipe que finaliza bastante no primeiro tempo. Por isso que eu já puxei direto para essa tela. Vamos lá. Como jogando em casa, campeonato italiano. Finalização no primeiro tempo. 5, 7, 8, 9, 2, 8, 3, 7, 8, 14, 8, 8, 9, 5, 6. Média de 7 finalizações no primeiro tempo. E é exatamente isso que eu acho interessante nessa partida. Mais de 4,5 finalizações Como no primeiro tempo contra o Verona e pelo menos um escanteio Como no primeiro tempo. Jogador interessante da equipe do Como para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Nico Paz. Fechou? 14h30 ainda na Itália, jogo da Juventus contra a Udinese. Time é o seguinte, a Juve, ela perdeu na última rodada para Lazio. Então jogando em casa, teoricamente um jogo aqui de reabilitação, tá certo? Acho que a Juventus não perde. Pensando em resultado, Juve empate anula, dupla hipótese Juve. E também pode ser um jogo bom para gols, tá? 85% aqui, ó, a probabilidade para a gente ver pelo menos 2 gols nessa partida. Escanteios, Juventus 6,2,
Udinese 4.6. Cartões, Juve 1.1, Udinese 2.3. Só para complementar o estudo aqui entre Juventus e Udinese, vamos lá. Jogadores para finalização, chute a gol. Pelo lado da Juventus, o Wiltz. Pelo lado da Udinese, o Davis. Para desarmes, pelo lado da Udinese, Solé. Pelo lado da Juventus, o Locatelli. Fechou? 15 horas, Noruega, jogo entre Brann e Bodø/Glimt. Jogo aqui do segundo contra o terceiro colocado. Time é o seguinte, o Brann em casa é extremamente over, o Bodø/Glimt é um velho conhecido do canal, uma equipe que geralmente produz jogos com muitos gols, e se liga no histórico, 4x1, 4x2, 2x1, 2x0, 3x1. Partida aqui para pelo menos 2, 3 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Fechou? 15 horas, França, Ligue 1, jogo do Lorient contra o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, líder da competição, jogando contra o 16º colocado. Aqui pensando em resultado, mesmo jogando fora de casa, o Paris Saint-Germain é bem favorito. Vitória do Paris Saint-Germain. Jogos do Paris Saint-Germain, geralmente partidas aí para pelo menos 2 gols. O que eu gosto aqui também? Primeiro tempo. O Paris Saint-Germain é uma equipe muito agressiva. Vai para cima, vai para dentro. Se não sai o gol, saem as finalizações e os escanteios. Então dá pra gente pensar que num primeiro tempo, com mais de 5,5 finalizações, Paris Saint-Germain, mais de 0, mais de 1 escanteio, Paris Saint-Germain. Fechou? 15 horas ainda na França, jogo entre Nice e Lille. Time é o seguinte, vamos lá. O Nice em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, eu tenho pelo menos 2 gols e ambas marcam. O Lille jogando fora, dos 5 últimos jogos, 4 partidas, pelo menos 2 gols. E no histórico, 2x2, 1x1, 1x0 que sai um pouquinho da tendência, 3x1 e 1x1. Novamente, 2 gols pelo menos e ambas marcam muito forte. Pré-live, é isso que eu vejo para essa partida. Um jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. 15 horas, um jogo da Norueguinha. Norueguinha é a segunda divisão da Noruega. Time quem já é mais antigo do canal sabe. Norueguinha é campeonato bom para gols, tá? Mönchengladbach, extremamente over em casa. E o Stabæk fora também over gols. Histórico repleto de gols. O que a gente pode pensar aqui pré-live? Partida para pelo menos 2 gols. Ambas marcam. E primeiro tempo em alta intensidade. 1 gol já no primeiro tempo. 16h45, separei mais 3 partidas aqui, jogos de Copa na Alemanha, sendo repetitivo e chato. Jogos de Copa são traiçoeiros. Jogos de Copa tem bastante zebra, então bastante cuidado aí nessas partidas, tá legal? Vou dar um exemplo. O Bayern de Munique pré-live tem uma cotação baixa. Imagina comigo num cenário. Chegou ali 1 hora antes da partida, o Bayern vai misto ou reserva. Você pegou uma cotação baixa de um time misto ou reserva. Não que o time misto do Bayern seja ruim, não é isso. Mas uma cotação talvez que não valha a pena, tá beleza? Bastante atenção. 1 hora antes da partida, sai a escalação oficial. Rapidamente aqui, Düsseldorf e Freiburg. Time de primeira divisão jogando contra um time de segunda divisão. O Freiburg, mesmo fora de casa, é favorito para se classificar e uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Colônia e Bayern de Munique. O Bayern, vindo completo ou próximo disso, se jogar com um pouquinho de vontade, tá atropelando na temporada, tá beleza? Bayern para vencer, se classificar, a partida aqui para pelo menos 2 gols. Jogos do Bayern de Munique geralmente sai gol no primeiro tempo. Union Berlin e Bielefeld. Union Berlin, time de primeira divisão, jogando contra o Bielefeld, que é um time de segunda divisão. Classificação Union Berlin empate anula, partida para pelo menos 2 gols. Fechou? 16h45, chegando na Escócia. Jogo entre Celtic e Falkirk. Vamos lá. Celtic, vice-líder, jogando contra o 6º colocado. O Celtic, ele perdeu as 2 últimas partidas no campeonato escocês. Eu vou falar pra vocês, coisa rara de acontecer, tá certo? Quem já é mais antigo do canal sabe. O Celtic e o Rangers no campeonato escocês geralmente atropelam, principalmente o Celtic. E eu vou falar, esse campeonato tá um pouco estranho. Mas vamos lá. Analisando aqui os 5 últimos jogos do Celtic em casa, ganhou 3, perdeu 1, empatou outra, mercado de gols muito forte. O Falkirk jogando fora, perdeu 3, ganhou 2, mercado de gols também vem forte. Histórico do confronto, 4x1, 5x2, 3x0, 1x1, 4x0. Geralmente o Celtic ganha e ganha bem. Pré-live, vitória do Celtic, partida para pelo menos 2 gols e final do primeiro tempo. Se esse jogo ainda tiver 0x0 ou o Celtic perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo.
Fechou? 16h45 ainda na Escócia, jogo do Hibernian contra o Rangers. Tabela de classificação, o Hibernian é o terceiro colocado e o Rangers na quinta colocação. Pré-live eu prefiro gols, tá? O Hibernian em casa é uma equipe over gols, o Rangers jogando fora também over gols e o histórico do confronto, 2x2, 3x3, 2x0, 3x0, 3x1. Partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? Apenas para complementar o nosso estudo, probabilidades aqui para Hibernian e Rangers. Jogo para 2 gols, 95%, probabilidade lá em cima. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Hibernian 5.7, Rangers 6.6. As duas equipes aí com boas médias de escanteio. Final do primeiro tempo, o jogo ainda 0x0 em alta intensidade, 1 escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Hibernian 1.8, Rangers 2.3. Fechou? Time aí, vamos lá. Mais jogos de Copa agora na Inglaterra, 16h45. Vamos lá. Pré-live é o mesmo cenário que eu vou traçar aqui para todas as equipes, tá bom? 1 hora antes da partida, as equipes maiores jogando com o elenco principal ou próximo disso, aí a gente pode pensar alguma coisa. Tá beleza? Até porque, vou dar um exemplo aqui. Arsenal e Brighton. Aqui é um jogo de Copa. O Arsenal, ele briga diretamente esse ano na Premier League, tá voando baixo ali na liderança e também vem muito bem na Champions League. Então, será que o técnico vai colocar a equipe principal aqui para jogar contra o Brighton num jogo de Copa, sendo que o Arsenal briga por coisas maiores? Tá beleza? Mas se o Arsenal vier completo e jogar com um pouquinho de vontade em casa, classificação do Arsenal, tá beleza? Liverpool e Crystal Palace, a mesma coisa. Liverpool completo ou próximo disso em casa, Liverpool para classificar. Sansea versus Manchester City. Vitória do City, classificação do City, partida para pelo menos 2 gols. Haaland em campo, gol do Haaland. O que mais que a gente tem aqui? Wolverhampton e Chelsea. Chelsea completo ou próximo disso, mesmo jogando fora de casa, Chelsea empate anula, Chelsea para se classificar. Fechou? 16h45 na Itália, jogo entre Bolonha e Torino. Vamos lá. O Bolonha vem na 5ª colocação, Torino é o 12º colocado. Bolonha em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota num amistoso, ganhou 3, empatou 1. Torino jogando fora, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida. No histórico, 3x2, 2x0, 2x1, 0x0, 1x1. O Bolonha ou ganha ou empata. Pensando aqui em resultado, Bolonha empate anula, dupla hipótese, Bolonha. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Bolonha e Torino. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Escanteios é bacana. Bolonha 6.8, Torino 3.8. Aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios a favor do Bolonha. Cartões, Bolonha 1.9, Torino 2.6, um cartão aí para cada lado. 16h45 ainda na Itália, jogo da Inter de Milão contra a Fiorentina. Inter de Milão, 4ª colocada, perdeu na última rodada para o Napoli, ou seja, vem aqui para um jogo de recuperação jogando em casa. Fiorentina na última colocação. Aqui pensando em resultado, vitória da Inter de Milão. Jogando em casa é favorita para vencer. Outro cenário que eu gosto aqui, primeiro tempo. A Inter de Milão provavelmente vai ter mais posse e vai fazer mais pressão. E aí a gente pode pensar em finalização e escanteio para a Inter de Milão no primeiro tempo. Mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Inter de Milão no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Inter de Milão no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Inter de Milão e Fiorentina. Jogo para 2 gols, 85%. Probabilidade alta aí para pelo menos 2 gols no jogo. Escanteios, Inter de Milão 6.7, Fiorentina 4.1. Cartões, Inter de Milão 1.6, Fiorentina 2.2. Prováveis escalações aqui para Inter de Milão e Fiorentina. Vamos lá. Jogador para finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado da Inter de Milão, Lautaro Martinez. E pelo lado da Fiorentina, finalização, chute a gol, Kian. Para desarmes, pelo lado da Fiorentina, o Mandragora. Desarmes, pelo lado da Inter de Milão, o Di Marco.
O Di Marco, ele também apoia bastante. Para finalização, pode ser bacana. 17 horas na Inglaterra, mais um jogo de Copa. Partida aqui entre Newcastle e Tottenham. Pré-live, jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? Probabilidades aqui no jogo entre Newcastle e Tottenham para complementar o nosso estudo. Jogo para 2 gols, 85%, probabilidade lá em cima. Escanteios, Newcastle 7.3, Tottenham 5.4. Final do primeiro tempo, esse jogo 0 a 0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo, alta probabilidade aí de acontecer. Cartões, Newcastle 1.3, Tottenham 1.9, juizão 3.5. Juiz tem média baixa. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo. Newcastle 0.5, Tottenham 0.5, talvez um primeiro tempo com menos de 2 cartões. 17:05 França Ligue 1, jogo entre Olympique de Marseille e Angers. Vamos lá. O Olympique vem na terceira colocação e vai jogar contra o 15º colocado. Race das equipes. O Olympique em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. O Angers jogando fora, perdeu 3, empatou 2. Time, pensando aqui em resultado, não tem o que inventar. O Olympique joga em casa, tecnicamente é superior, vem muito melhor na tabela de classificação, tem tudo para vencer. Vitória do Olympique de Marseille. 17:05, mais uma partida na França Ligue 1, jogo entre Strasbourg e Auxerre. Vamos lá. Strasbourg vem na 7ª colocação, a equipe visitante do Auxerre é vice-lanterna. Puxando o race, Strasbourg em casa, uma derrota apenas, ganhou 3 e empatou 1. Vai jogar contra o Auxerre que fora de casa, perdeu 3 e empatou 2 e não ganhou nenhuma partida. Para resultado, Strasbourg empate anula, dupla hipótese, Strasbourg. Fechou? 17:45 em Portugal, mais um jogo de Copa, jogo entre Benfica e Tondela. Aquele discurso de todas as análises. Benfica jogando completo, em casa, com um pouquinho de vontade, vitória do Benfica, Benfica para se classificar, se qualificar. Fechou? 19 horas, Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebendo a equipe do Ceará. Vamos lá. Flusão vem na 7ª colocação e o Ceará é o 14º colocado. Puxando o race, o Fluminense em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, nenhuma derrota. E o Fluminense jogando em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em todas as partidas. O Ceará como visitante, 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória. E é um time visitante que dos 5 últimos jogos sofreu gol em 4 partidas. Tá legal? Então aqui pensando em resultado, Fluminense empate anula, dupla hipótese Fluminense. Pensando em gols, um gol pelo menos do Fluminense. Over meio gol, Fluminense. Probabilidades aí na tela para Fluminense e Ceará. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios. Fluminense 4.3, Ceará 3.4. O que eu gostei aqui, ó? Final do primeiro tempo. Jogo 0 a 0 ou Fluminense perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões. Fluminense 1.8, Ceará também 1.8. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Fluminense e Ceará. Pelo lado do Flu, finalização, chute a gol, Canóbio e também o Serna. Para desarmes, o Hércules e o René. Pelo lado do Ceará, finalização, chute a gol, Pedro Raul. Para desarmes, o Matheus Bahia. Fechou? 21h30, o jogo mais importante do dia. Segundo jogo de mata-mata, semifinal Copa Libertadores. Jogo entre Racing da Argentina e o Flamengo do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, 1 a 0 para o Flamengo. Foi pouco? Foi pouco, mas não deixa de ser uma vantagem, tá beleza? O que eu vejo aqui? Vamos lá. O Racing jogando em casa, em algum momento, ele vai precisar se expor. Ele está atrás do placar, ele está sendo eliminado. Isso pode ser muito bacana para o Flamengo. Jogo do Maracanã, o Racing jogou totalmente atrás, na retranca, vamos dizer assim, né? E o Flamengo buscando as alternativas. Na Argentina, eu vejo uma mudança de comportamento da equipe do Racing. O Racing vai precisar sair um pouquinho e o Flamengo pode espetar aquele contra-ataque. E aí tem o lance do Pedro. O Pedro fraturou a mão, não vai jogar, provavelmente vai entrar o Bruno Henrique. Então o Flamengo vai ter uma puxada de contra-ataque
muito forte e muito rápida. Provavelmente com Samuel Lino, Bruno Henrique e o Luiz Araújo, ou de repente o Plata, tá beleza? Então, esse cenário pode beneficiar o Flamengo. Qual que é o meu receio aqui? Vamos por partes. Ener Cilindro, estádio do Racing, é uma panela de pressão. Eu já tive a oportunidade de estar lá num jogo entre Racing e Independente, que é o clássico local de Avejaneda. E a torcida faz um barulho ensurdecedor. Eu nunca vi igual. E aí fica o meu questionamento. Será que o juiz vai ter pulso para segurar essa partida? De repente dar um pênalti aqui, na dúvida, na pressão, expulsar um jogador do Flamengo? Isso a gente tem que tomar muito cuidado e pode acontecer, tá beleza? Mas, pelo Flamengo, o que pode ser interessante é a puxada de contra-ataque. A gente tem aqui um Brasil e Argentina, então eu vejo um cenário muito forte para cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe, e final da partida, a hora que a gente tem um time sendo eliminado, um possível cartão vermelho. Eu acho que o jogo já vai começar quente. Então, no primeiro tempo, para ambas as equipes receberem um cartão, eu também gosto. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Racing e Flamengo. Vamos lá. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, partida para menos de 4 gols. Aquele jogo mais estudado, mais pegado, com mais cera. Libertadores, né, galera? Mas assim, de novo, uma puxada de contra-ataque do Flamengo, um gol do Flamengo, eu gosto. Escanteios pode ser muito bom nessa partida. Final do primeiro tempo, o Racing na pressão e o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo a mesma lógica. O jogo tá em aberto, o Racing sendo eliminado, por exemplo. O que vai acontecer na hora que o jogo estiver acabando? O Racing vai com todo mundo pra cima. Vai jogador, vai goleiro, vai técnico, cachorro, gandula, e aí pode ser um bom momento para sair escanteio ou gol. De novo, se o jogo estiver em aberto. O Flamengo tá ganhando de 2-0, esquece os escanteios, tá bom? Cartões, como eu já passei para vocês no início da análise, Racing 2.8, Flamengo 2.2 e o Juizão 5.2. De novo, pelo menos um cartão para cada lado, 2 ou mais cartões para cada equipe. Primeiro tempo para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. Final do jogo, Racing sendo eliminado, um cartão vermelho na partida. E eu vou falar para vocês, o Flamengo com uma vantagem aí no placar como está. Tá chegando ali 30 do segundo tempo. O que você acha que o Rossi vai fazer? Ele vai fazer cera. Então, um cartão amarelo pro Rossi, se de repente o Racing não tiver empatado aqui o confronto ou de repente estiver na frente do placar. Mas também o seguinte, né? Se o Racing estiver na frente do placar e se classificando, quem vai fazer a cera é o goleiro do Racing. Então fique esperto nesse cenário para dar um cartão aí para algum goleiro que esteja fazendo cera. E eu acho que é isso. E vamos lá, prováveis escalações aqui na tela para Racing e Flamengo. Pelo lado do Racing, finalização, chute a gol, mesmo gol, Adrian Martinez. E para desarmes, o Sousa e também o Zuculini. Pelo lado do Flamengo, finalização, chute a gol, Arrascaeta, Samuel Lino e também o Bruno Henrique. Para desarmes, o Saul e o Emerson Royal. Fechou? E vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite pro dia de hoje? Começando aqui na França, Lorient e Paris Saint-Germain. Vitória do Paris Saint-Germain. Na Itália, Inter de Milão e Fiorentina. Vitória da Inter de Milão. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão pra hoje? Vamos lá, semifinal da Libertadores, jogo entre Racing e Flamengo. Pelo menos um cartão vermelho na partida. É guerra. Um cartão vermelho na partida. E para os mais ousados, para ambas as equipes receberem um cartão vermelho. Fechou? Time Vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão e tudo que vocês têm direito. Forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Fui.